meu nome é Vivian Drude, eu sou psicóloga, eu sou mentora, né? Eu tô aqui na verdade, eu tô aqui não, né? Desculpa. É que eu vi que acho que chegou mais gente. Deixa eu só ver. Ah, a Vanessa também tá por aqui. Seja bem-vinda, Vanessa. Ah, a Vanessa tá conectando o áudio, então deixa ela conectar o áudio. Ah, tá, conectou. Bem-vinda, Vanessa. Beijo grande para você. Saudades. Bom, então eu sou psicóloga, né? Sou mentora. Eu estou há muitos anos já no mercado, né? Eu, na verdade, trabalhei muitos anos em empresa, em recursos humanos, depois fiz uma transição de carreira e aí passei a fazer mentoria e a fazer atendimento também para as pessoas em geral, né? Então, a mentoria hoje é uma mentoria voltada para gestão e produtividade, por isso que eu falo bastante sobre produtividade, como que você consegue ter, na verdade, ser produtivo é você conseguir fazer mais com menos esforço. Então, é isso que eu ajudo as pessoas, né? A elas conseguirem entregar mais, gastando menos tempo. E também inserir na sua vida hábitos saudáveis para ter uma qualidade de vida melhor. Então, dormir melhor, comer melhor, né? Enfim, fazer atividade física. Uma coisa, na verdade, puxa a outra, a pessoa acaba tendo uma rotina mais leve, né? Apesar de muito trabalho, e aí ela acaba também inserindo outras coisas que faz com que ela tenha uma qualidade de vida melhor, tá? Então, essas mentorias eu dou tanto de forma individual quanto em grupo, né? E estou aí nesse mercado há um tempinho, antes da pandemia, e continuo aí com ele também, tá bom? Eu tô lá no Instagram como Vivian Underline Drude, quem quiser me seguir pode me seguir, eu também coloco bastante coisa lá, tá bom? De conteúdo mesmo, para ajudar as pessoas no dia a dia, esse é meu objetivo, meu propósito, né? Que as pessoas consigam ter uma vida mais leve, produtiva, porém mais leve, que a vida já é muito difícil todos os dias, tá? Entrou aqui também a Elis. Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Às 8 horas da noite, eu sei que não é fácil, depois de um dia de trabalho, tá? E qual que é a ideia hoje, tá, gente? Eu passar um pouquinho. Essa nossa é a terceira aula. Então, eu vou passar um pouquinho do que foi aprendido nessas 3 aulas, de forma bem pontual, tá? Para não ficar muito chato, muito longo, muito repetitivo. E aí eu vou trazer para vocês um estudo de caso, porque assim, eu sei que quando a gente traz a técnica e a gente fala assim, por exemplo, vá lá e faça uma lista de tarefas. Aí você fala, tá bom, legal, eu sei que eu preciso fazer uma lista de tarefas, mas como eu faço uma lista de tarefas? Né? Então, a técnica a gente entende, a gente consegue, mas como é que eu aplico isso na prática? Então, eu trouxe um caso real, verídico, né? Para vocês verem como que a gente foi aplicando essas técnicas no dia a dia e como ela foi transformando a rotina dessa pessoa, tá bom? Porque eu acho que aí vocês conseguirem fazer isso, transportarem isso para a vida de vocês, vai ser muito mais fácil. Porque você fala, pô, deixa eu ver um caso real. Como é que isso acontece no dia a dia, né? Porque a técnica, muitas vezes vocês sabem, mas às vezes quando vai colocar no dia a dia é mais complicado. Então, eu vou trazer essa prática aqui que eu acho que vai esclarecer mesmo. A Vanessa está mandando oi, beijos. Beijos também, Vanessa. Estou lendo o chat aqui, tá? Vocês podem ir interagindo no chat. Eu gosto, na verdade, dessa interação, porque aí não fica uma coisa chata, né? Só eu falando aqui. Então, interajam bastante. Quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas. Quiser abrir o microfone também e falar, Vivian, tem uma dúvida, uma pergunta, pode fazer, tá bom? E no final a gente tem o nosso sorteio aí que eu coloquei no grupo. E eu vou explicar como é que vai acontecer o sorteio, tá? Vamos lá, vocês estão vendo minha tela aqui, né? Tudo certo? Só deem um joinha aqui para mim se vocês estão conseguindo ver a tela, se tem alguma coisa. Então, bom, então tá, vocês me falam. Ó, legal, obrigada. Obrigada, Vanessa. Show de bola. Tudo certinho, aqui a Cíntia respondeu também. Legal. Bom, o que que a gente falou, tá? Então, quem não estava na aula, eu vou passar aqui um pouquinho. A gente falou sobre a procrastinação, técnicas para eliminá-las, a gente falou sobre foco e presença, os pilares da produtividade, e a gente falou sobre hábitos, como implementar. Procrastinação. Procrastinar é o hábito de adiar as coisas. E a procrastinação ela tem sido um grande desafio para as pessoas por conta do excesso de informações que a gente tem hoje e por conta das redes sociais. Então, a gente se perde muito nesse excesso de informação e nas redes. E aí a procrastinação vem aumentando ano a ano,
E hoje de 15 a 20% da população adulta procrastina. Então, ela adia tarefas, tá? Uma coisa que eu comentei, obviamente que eu não vou dar aula de procrastinação aqui de novo, mas uma coisa que eu comentei sobre a procrastinação é que geralmente a gente adia tarefas por alguns motivos. Que a gente não acredita ou não tem capacidade de exercer aquela tarefa. 2, quando ela é chata, né? Então, quantos de nós aí faz imposto de renda só no último dia, porque é uma tarefa que a maioria considera uma tarefa chata de fazer, ou quando existe excesso de perfeccionismo. Então, eu não entrego porque eu acho que nunca está bom, tá? Então, esses são os principais motivos da procrastinação. Falei das técnicas para lidar com a procrastinação. Basicamente, quando a gente fala da procrastinação, isso vocês vão ver isso na aplicação do case que eu vou mostrar aqui para vocês, do caso, a gente está falando da técnica do pensar, do agir e do sentir. O pensar, a gente vai lidar com os pensamentos que levam àquela procrastinação. Então, quais são os pensamentos que eu tenho no momento em que eu procrastino, tá? Então, você vai perceber que tem vários, inúmeros, aí você vai descobrir o seu. Mas tem formas de você justificar a sua procrastinação. Então, você sempre acha que você vai ter motivação para fazer aquela determinada tarefa mais tarde. E isso é um auto-engano, porque se você não tem a motivação agora, você não vai ter motivação mais tarde. Tá? Esse é um dos pensamentos, tem outros que a gente falou também. O agir é, então, ok, então eu entendi o porquê que eu procrastino, agora o que eu preciso fazer para parar de procrastinar? E a gente falou de algumas técnicas também para parar de procrastinar, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo, vocês vão ver uma da ação que foi feita para a pessoa parar de procrastinar, tá? Tem outras, né? Na verdade, foram 2 ou 3 que a gente aplicou, mas tem outras que vocês podem utilizar também, tá? Fazer lista de tarefas, colocar lembrete no celular, colocar limite de tempo nas redes sociais, enfim, tem uma série de ações aí para parar a procrastinação. E por último, e não menos importante, é os hábitos, né? Como implementar. Hábitos, são aquelas ações que a gente faz de forma automática, sem pensar, a gente não tem um esforço cognitivo, a gente não pensa para fazer aquilo. E como é que a gente torna, então, por exemplo, a organização um hábito, não procrastinar, fazer as coisas no tempo em que elas devem ser feitas, um hábito? Como que a gente coloca isso na nossa vida, né? Então, o hábito, ele tem 3 pilares fundamentais que a gente falou, que é a motivação, a capacidade de estímulo. Eu preciso trabalhar minha motivação, eu preciso ter capacidade de fazer aquela tarefa e eu preciso ter o estímulo do ambiente para fazer, porque senão eu não consigo tornar aquilo um hábito, tá? Então aqui também vocês vão verem a aplicação de como como a pessoa conseguiu tornar uma atividade que ela precisava tornar na vida dela um hábito, usando esses 3 pilares que eu falei: motivação, capacidade e estímulo, tá bom? Bom, chegamos até aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa. Só fiz um apanhado bem rápido, tá, gente? Sem ficar aqui me alongando muito, porque o objetivo é a gente falar do case. Mas eu não sei se vocês têm alguma pergunta, fiquem à vontade, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tá? Ou quiserem saber alguma curiosidade, alguma coisa que vocês leram, que vocês viram, podem abrir o microfone ou podem escrever no chat, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso, quando vocês não. Eu vou seguindo aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui a tela, né? Tá no estudo de caso agora. Tá passando para vocês os slides, né, gente? Tá? Tá, né? Tá. Legal. Vanessa deu um joinha aqui, muito bom. Gente, vamos lá, então. Entrou mais uma pessoa aqui, seja bem-vindo. Vamos ver quem é. Bom, tá conectando o áudio ainda. Estudo de caso, tá? Esse é um caso verídico, obviamente, que eu não coloquei o nome da pessoa aqui, né? O nome da pessoa foi trocado, mas ela me autorizou a colocar aqui alguns dados e também trazer o caso dela, até porque também não é nada, né? Não tem nada aqui de confidencial, etc, né? Então, tive cuidado com isso, mas tá tudo bem. É uma pessoa que eu atendi, foram 16 encontros que nós tivemos, de 1 hora e meia por semana, e a gente trabalhou algumas coisas, tá? Então, o Paulo, ele chegou, ele tinha um importante cargo numa empresa, ele era um gerente, já tinha bastante
Seja bem-vinda, Sil, né, que tá conectando aqui também. Tem mais uma pessoa conectando. Gente, sejam bem-vindos. Só vou fazer rapidamente, como tem gente entrando, só para as pessoas não ficarem perdidas, tá? Sil e Zildete, que entrou agora, Zildete, legal, e Sil Barros também, que entrou agora, tá conectando. Eu tô falando aqui de um estudo de caso e como a gente trabalhou nesse caso, para que a pessoa fosse mais produtiva e tivesse uma otimização do seu tempo, tá? Então, eu vou mostrar como que isso foi feito, as técnicas que foram utilizadas e como vocês podem utilizar isso também na vida de vocês. A ideia é que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês, tá? Só dando aqui falando. Para quem tem a Cíntia, vou só ler aqui rapidinho, gente, no site, para quem tem TDAH é sempre mais trabalhoso gerar rotina. Você começa bem, mas não consegue manter a rotina. É verdade. O TDAH, na verdade, aí, né, como existe a questão do déficit de atenção e tudo mais, realmente é mais difícil mesmo, né? A gente tem que trabalhar o TDAH de uma forma mais particular, fazer outras técnicas, né? Aplicar muito a questão do mindfulness, que ajuda bastante no TDAH, né? Que é trabalhar a presença. Então, aí realmente a gente precisa trabalhar de uma forma um pouquinho mais específica, né? Você tem razão. Bom, então, qual que era o estudo de caso, né? Então, Paulo tinha um importante cargo em uma empresa, era casado e pai de 2 filhos, tá bom? Então, voltando ao caso aqui. Qual que era a principal queixa que o Paulo teve, né, gente? Então, quando ele me procurou, né, quando a gente começou o trabalho, ele dizia que ele estava perdendo produtividade, estava bastante desmotivado, muito cansado, ficava no escritório até muito tarde, né? Não era uma rotina, na verdade, ele já tinha esse cargo há um tempo, mas ele não sentia esse cansaço e esse estresse, essa falta de paciência há tanto tempo. Na verdade, isso era recente, tá? Todos esses sintomas que a gente chama, né, mais ou menos, eram recentes na vida dele. E até a questão também de trabalhar até tarde era também algo que ele não vinha. Ele sempre trabalhou muito, mas ele chegava a ficar até 9, 10, 11 horas no escritório. E, na verdade, também não era uma coisa nova para ele, porque ele nunca trabalhou em tantas horas assim. E o que ele me dizia é que realmente a demanda não tinha aumentado tanto para a quantidade de horas em que ele estava trabalhando, tá? Em casa, ele não tinha energia para brincar com os filhos, perdia a paciência com eles, sua esposa reclamava da sua ausência, né? Ele ficava constantemente no celular, então ele chegava em casa, ele continuava no celular. Além disso, ele estava sedentário acima do peso e hipertenso, tá? Então era isso o Paulo, tá bom? Tudo bem até aqui, Deve gente? estar Tá dentro tudo case aqui? do coisa. Só vou colocar aqui o Uhum. pessoal no mudo, tá, gente? Só para não. Se vocês puderem até colocar no mudo, eu agradeço. Para não atrapalhar aqui, tá? Mas aí, se vocês quiserem abrir o microfone para falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A interação aqui é super bem-vinda, tá bom, gente? Então, esse era o estudo de caso, né? Na verdade, tudo que o Paulo apresentava aí com relação à vida dele, à rotina dele, tá? Bom, vamos começar a avaliar isso sob a luz da procrastinação, tá, gente? Óbvio, né, que a gente trabalhou muitas coisas, enfim, eu vou trazer aqui só os elementos que eu dei aula, que foi procrastinação, a questão do foco e presença e a questão dos hábitos, tá? Então, olhando sobre a luz da procrastinação, eu lembro que eu falei para vocês que a gente tem 3 etapas para procrastinação. Um que é o pensar, o segundo que é o cognitivo, o segundo que é o agir e o terceiro que é o sentir. Se a gente fosse olhar para o pensar, tá? O que a gente observou? Eu pedi para ele mapear os pensamentos que ele tinha quando ele adiava uma tarefa, né? E isso vocês podem fazer. É muito importante vocês terem, assim, qual é o pensamento que me ocorre quando eu adio uma tarefa. A gente não para pensar nisso, mas a gente precisa pensar, inclusive, para poder transformar. A gente não consegue transformar aquilo que a gente não sabe, tá bom? E aí eu pedi para ele, durante uma semana, preencher essa planilha automaticamente depois que ele tivesse o pensamento. Por quê? Porque senão depois ele ia fazer outra coisa e esquecer, e obviamente não ia ter, não ia acabar preenchendo e não ia ser efetiva a tarefa, tá bom, gente? Então, e ele foi preenchendo toda vez que ele procrastinava, ele ia lá, parava 1 minuto, não demorava nem 1 minuto para ele preencher isso daqui, e fazia esse preenchimento, tá? Na primeira semana ele não conseguiu, na segunda ele conseguiu.
porque também tem isso, o aprendizado, né? A pessoa vai aprendendo ali com a tarefa. Então, o que você vai colocar nessa planilha? Vocês podem usar, vou mandar esse material aí para vocês. Então, qual é a tarefa? O grau de importância da tarefa, 1, 2 ou 3, se é pouco, médio ou muito. O pensamento que ele tem com relação à tarefa e o impacto que aquela procrastinação vai ter, com o impacto que vai acontecer se ele adiar aquela tarefa, que é o impacto da procrastinação, tá bom? Aí eu dei um exemplo aqui para vocês. Então, a tarefa, por exemplo, preencher uma planilha, o grau de importância era médio, o pensamento, tarefa chata, e o impacto da procrastinação, entregar a planilha com dados incompletos. Claro, porque eu vou procrastinar hoje, amanhã, depois, e aí o prazo vai apertar, e quando o prazo apertar, eu vou fazer de qualquer forma e da forma que deu para entregar, tá? Muito bom. Feito isso, o que aconteceu? A gente avaliou essa planilha, né? E aí a gente encontrou um padrão de pensamento. E vocês vão ver que vocês têm um padrão de pensamento e comportamento com relação à procrastinação. Façam essa tarefa que vocês vão ver o padrão, tá? A gente tem um padrão. Ou é o perfeccionismo, ou é a questão de eu não encontrar motivação, ou não encontrar sentido naquela tarefa, ou é a questão de eu não me achar capaz o suficiente para entregar aquela tarefa, vai existir um padrão. E isso é importante, mas você só vai conseguir avaliar se você mapear segundo essa planilha aqui que eu vou deixar para vocês, tá? E qual foi o padrão que a gente encontrou? Que o Paulo adiava tarefas muito complexas, tá? Então, toda vez que a tarefa era muito complexa, ele adiava aquela tarefa. Tarefa simples, como responder um e-mail, fazer uma reunião, né, com o fornecedor, coisas que não demandavam, que não eram tão complexas, ele fazia, ele não adiava. Mas quando a tarefa era muito complexa, exigia muitos passos, exigia às vezes outros envolvidos naquela tarefa, ele adiava, tá? E que mais que a gente encontrou? Qual que era o pensamento que ele tinha quando a tarefa era muito complexa? O projeto, ou o trabalho, ou a atividade é muito grande, é muito trabalhoso. Eu vou demorar muito para concluir, os resultados estão lá na frente. E aí entra um pouco, gente, no mecanismo do como o nosso cérebro funciona. Toda vez que a gente olha algo muito grande para ser feito, vamos supor que eu tenho um projeto que eu tenho que entregar de como combater a fome no Brasil, tá? Estou exagerando aqui para fazer uma coisa grandiosa. Olha o tamanho dessa tarefa, ela é muito grande. Além da demora que você vai ter para concluir aquela tarefa, os resultados eles estão muito lá na frente. E nós, seres humanos, nosso cérebro gosta de coisas imediatas, de recompensas imediatas, de coisas que têm uma satisfação imediata, de resultados a curto prazo. Quando eu olho algo muito grande, a tendência que eu tenho a desmotivar é muito grande. Isso é normal, acontece com todo mundo, não é com você, não é comigo, é com todo mundo, tá? Pessoal, põe no mudo, por favor. Quem está com o microfone aberto. Oi, dona Nivalda, tudo bem? Desculpe aí, todos os dias eu lembro da senhora, mas a minha vida é loucura. Todo dia trabalhando até tarde, quando eu vejo já é mais tarde, aí eu não mando mensagem. Hoje é mandado do trabalho, não consegui. Deixa eu ver aqui, pronto. Já coloquei aqui a pessoa no mudo. Mais fácil, né? Bom, voltando aqui, tá, pessoal? Então, isso acontece, isso pode ser uma das causas da procrastinação. E o comportamento do Paulo, qual era? Fazer outra atividade no lugar. Esse mecanismo é muito comum, porque a gente não lida bem com a procrastinação. A gente sabe que a gente está adiando uma coisa importante e a gente não fica bem com aquilo. A gente não diz assim, nossa, tá bom, então eu tô adiando esse projeto e ok, tudo bem. Eu coloco outra coisa no lugar, meio que também, né, para dizer assim, olha, justifica o fato de eu não estar fazendo, mas eu também não estou ocioso, eu estou fazendo outra coisa no lugar. Esse era o comportamento do Paulo, ele colocava outra coisa no lugar que não era tão importante quanto o projeto, mas ele se sentia fazendo algo, tá bom? Até aqui deu para entender, gente? O Paulo é super eu, gostei. Gostei, Vanessa. É a gente, né? Muito bom. Muito bem, pois bem. Aí a gente passa aqui para a segunda etapa, tá, gente? Que é o agir. Então, o que nós fizemos aí?
Uma vez feito, mapeei o comportamento, mapeei o pensamento, entendi como é que funciona, o que que eu, né, exatamente o meu mecanismo ali. Agora eu vou transformar isso daqui. Eu preciso transformar os meus pensamentos e os meus comportamentos. É a fase do agir, tá? Qual foram algumas coisas que a gente fez? Primeiro que o projeto tem impacto muito grande no resultado e precisa ser feito. A tarefa precisa ser realizada. Simples assim. É a realidade, não tem como fugir dela, não tem como delegar para alguém, né? Eu fazia as perguntas, tem como delegar para alguém? Não, não tem. Então você vai ter que fazer o projeto, né? E esse pensamento você vai ter que fixar. E aí uma das estratégias foi de colocar isso no post-it no computador, fazer o projeto, né? Não pode ser adiado, coisas que ele olhasse, lembrasse, e toda vez que a gente anota, né? Eu falei isso nas aulas anteriores também, a gente ignorar uma coisa que está na nossa frente é mais difícil. Tá lá, tá escrito. Então, ele anotou lá e colocava, né, esse pensamento para que ele entendesse que aquilo precisava ser feito. Adiar faz essa entrega ser aquém do que é capaz. Claro, eu estou falando de um projeto. Óbvio que vai ter um prazo apertado. E se eu tenho um mês para fazer, eu vou deixar em 15 dias, óbvio que não vai ficar igual se eu tivesse feito um mês. Então, esse também era uma outra coisa que impactava, inclusive, no cargo dele, porque ele tinha um cargo muito importante. E ele não podia arriscar entregar um trabalho que não estava à altura do cargo. Então, esse era outro pensamento que ele, né, colocou lá como mapeou e anotava ali toda vez, toda manhã, né, para que ele para que isso tivesse na cabeça dele o tempo todo, tá bom? Colocar outras atividades no lugar é uma forma de justificar a procrastinação. Isso foi um pulo do gato para o Paulo, porque ele não sabia, e a gente não sabe mesmo, que isso era uma forma de justificar a procrastinação, dele se sentir menos mal com ele mesmo. Ah, porque eu não tô fazendo projeto, mas eu tô fazendo aqui, ó, uma planilha importante. Eu não tô fazendo projeto, mas eu tô me reunindo com a minha equipe. Eu não tô fazendo projeto, mas eu tô respondendo um e-mail. Não. Isso é uma forma de justificar a procrastinação, tá? Assim como achar que amanhã eu vou ter motivação para fazer uma tarefa que hoje eu não fiz, também é uma forma de justificar a procrastinação. Isso foi muito importante para ele, porque quando ele teve esse pensamento, quando ele entendeu isso, ele falou: poxa, não, então essa justificativa eu não posso utilizar mais, porque eu sei que é uma justificativa, né? Então, isso foi muito importante para ele, tá? E quais foram as ações, gente? Dividir o projeto em tarefas menores, com prazo para a conclusão de cada uma delas. Por que isso é importante? De novo, quando a gente fala, vamos pensar aqui numa coisa super, super fácil de entender, emagrecimento. Quando a gente pensa que vamos sobre que eu preciso emagrecer 10 quilos. 10 quilos é muita coisa para o nosso cérebro, para a nossa cabeça. É muitos quilos. Se eu divido os 10 quilos em 2 quilos por mês, opa, ele já é mais factível. Eu já consigo me motivar mais, porque eu vou subir na balança e vou ver que eu perdi os 2 quilos, tá? É a mesma coisa com as tarefas. Quando a tarefa é muito grande, você tem que dividi-las em tarefas menores e colocar um prazo para a conclusão de cada uma delas. Não dá também para você deixar a tarefa solta, tem que ter um prazo para a conclusão, senão você não conclui. E isso foi muito importante. Então, comece o projeto, tem que começar por algum lugar. Então, onde você vai começar o projeto? Ah, vou começar mapeando as pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, beleza, primeira tarefa, mapear as pessoas, é assim mesmo, de tarefa a tarefa, né? Quando que eu vou concluir isso? Ah, vou concluir isso no dia 28 de maio de 2023. Beleza. Então, é assim, tá? Então, ele fez isso e colocou prazo para as tarefas. Recompensar cada etapa concluída. Isso é muito importante. Eu falei numa das aulas anteriores que a neurociência já descobriu há muito tempo que a recompensa ela faz com que a gente acione os nossos neurotransmissores, faz com que a gente tenha, né, uma sensação de bem-estar muito grande. Então, recompensar é muito importante, tá, gente? Aí a recompensa vai ser individual de cada um. Tem gente que, por exemplo, adora que a recompensa seja, nossa, consegui, muito bem, é isso aí, nananã. Só esse fato de se motivar, né, se recompensar mesmo, né, se agraciar, a pessoa já é motivador. Tem outras que precisam de um chocolate, de um café, de um bate-papo, colocar nas redes sociais, mas precisa recompensar. Por quê? Porque o seu cérebro precisa entender que aquela atividade que antes ele achava que era chata, que ele ficava adiando porque
era aversiva, queria se esquivar daquilo, agora ela não é, porque ela tem uma sensação de bem-estar, né, de sucesso por ter concluído aquela etapa, então ele vai reforçar aquele comportamento e outra vez ele vai associar aquilo a uma coisa boa e não uma coisa ruim, tá? Então a recompensa é muito importante. É igual a gente faz com o cachorrinho mesmo, a psicologia comportamental, né? A gente às vezes fala igual o cachorrinho. Poxa, o cachorrinho fez deu a patinha, ele precisa ser recompensado por isso, senão ele não vai dar patinha de novo. É a mesma coisa aqui, eu preciso me recompensar, porque aquilo não é um hábito para mim, aquilo é uma coisa ruim para mim. Eu preciso transformar aquilo em algo bom, tá? Eu já vou ler o chat aqui só para terminar aqui o pensamento. E registrar os pensamentos e sentimentos após cada conclusão. Isso também é muito importante para dizer assim, poxa, olha como é bom não procrastinar. Olha como eu me sinto bem, olha como eu me sinto realizado, olha como eu chego no final do dia com uma sensação de dever cumprido. Então, registrar isso é importante também para que você, de novo, comece a associar aquela tarefa a sentimentos positivos e não negativos, tá? Então, essas foram as ações do Paulo. Vamos ver aqui que... isso tem a ver com a técnica Pomodoro, 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Muito bom. A técnica Pomodoro, Cíntia, na verdade, ela funciona assim, tem gente que super se adapta com ela, tem gente que não gosta, né? Uma coisa é fato, o cérebro precisa de um descanso. Então, os 25 minutos é super legal, porque é 25 minutos, 5 de foco. Para quem tem TDAH, às vezes ela pode ter que reduzir um pouco esse tempo, né? Às vezes a pessoa não consegue se focar nos 25 minutos, é muito, dependendo também da tarefa e tudo mais. Tem que tirar os distratores, as coisas que fazem, que distraem da frente, né? Para conseguir focar e tal. Mas assim, assim, você está na luta com a técnica. Toda técnica, o que acontece? Então, isso eu também falei na aula seguinte, na aula anterior. A gente demora, em média, 66 dias para consolidar um hábito. Então, não acho que se você fizer uma semana, duas, vai acontecer, entendeu? É insistência mesmo. Tem que insistir, tem que fazer, tem que refazer. Até que aquilo realmente se torne algo da sua rotina e você consegue manter. E o que é legal é você ir conseguindo tirar os benefícios da técnica. Se a técnica está funcionando, começa a entender o que está te trazendo de benefícios e registra esses pensamentos, esses sentimentos de bom que você tem, entendeu? Poxa, consegui focar nos 25 minutos, uma coisa que eu estava adiando um tempão, consegui nos 25 minutos fazer, olha, que baita progresso, né? Uma coisa que antes eu fazia em 2 semanas, hoje eu consegui fazer em 2 dias, porque eu utilizei a técnica. Então, assim, vá se recompensando para você não desistir da técnica, tá? Mas insiste, porque realmente não é algo que você fala, putz, uma semana vai dar certo. Não. Às vezes é 2, 3, tem gente que é menos, tem gente que é mais, mas em média, sim, em média, tá? Obviamente não dá para dizer assim com mais ou menos 66 dias para que aquilo se torne algo da sua rotina, tá bom? Vamos lá. Gente, alguma dúvida? Eu vou passar por foco e presença. Alguma dúvida da procrastinação? Se vocês tiverem, podem perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Então, isso foi o que a gente trabalhou com relação à procrastinação. Óbvio que a gente trabalhou outras coisas da procrastinação, mas óbvio eu vou trazer aqui, né? Senão fica uma chuva de informações aí, vocês vão falar que eu sou maluca. O legal é vocês saírem daqui com coisas para vocês aplicarem no dia a dia de vocês, tá? Bom, foco e presença, outra coisa que a gente trabalhou com relação à produtividade, tá bom? Então, a mesma coisa, a gente precisa mapear o foco. O que eu vou mapear? Eu vou entender na minha rotina, no meu dia a dia, quais são os horários mesmo, não é só o período, manhã, tá bom, mas que horário da manhã, tarde, mas que horário da tarde? Que eu sou mais produtiva e por quê? A gente tem relógios biológicos diferentes, a gente tem uma rotina diferente, a gente precisa entender. Não adianta assim, é legal fazer atividade física de manhã. Quem disse? Tem gente que gosta de fazer atividade física à noite. Não tem essa, né? A gente precisa entender em que momentos você é mais produtivo. E foi isso que o Paulo fez, tá? Ele foi lá, ele mapeou isso daqui também por uma semana e tudo
o que ele fazia no trabalho e em casa também, tá? Mas a gente começou primeiro pelo trabalho, para não ficar muita coisa, depois foi para casa. E daqui eu não vou falar da casa, vou falar só do trabalho. Então, olha lá, ele colocava, né? Então, um exemplo lá, atividade, né? O período da manhã, e aí eu brigo com essa questão do horário, porque a gente precisa entender exatamente o horário, tá? O grau de importância da atividade, se era pouco, médio ou muito, o impacto de não fazer aquela atividade, interrupções, isso é muito importante. Então, assim, aquela atividade tem interrupções? Quais interrupções, né? E se ela entendeu que aquela atividade foi produtiva ou não, tá? E aí eu coloquei um exemplo aqui. Então, reunião de equipe, amanhã, das 9h30 às 10h30. O grau de importância da atividade era 3, ou seja, era muito importante para ele. O impacto de fazer atrasos e tarefas mal feitas, né? Porque era onde ele alinhava as coisas com a equipe. Interrupções, sim, e aqui eu não lembro exatamente, mas eu acho que tinha muita interrupção de WhatsApp e de gente batendo na porta, alguma coisa assim. E se era produtivo, era médio, porque como tinha interrupção, então acabava não sendo muito produtivo, tá? Bom, esse também vocês podem fazer, gente. É simples. Assim, na verdade, não existe uma fórmula mágica. Eu queria muito chegar aqui para vocês e dizer assim, ó, gente, vai na rotina de vocês e aplica isso, isso, isso e isso. Mas isso não existe, não existe. Você tem que entender a sua realidade para poder colocar as técnicas dentro da sua realidade, porque senão não vai funcionar. Não adianta, fórmula pronta não existe. Essas coisas que vêm na internet não servem, só serve para vender, né? Para vender curso, etc. Mas não funciona. Porque se eu não entender a minha realidade, a minha rotina, eu obviamente não vou conseguir fazer as transformações ou vou tentar encaixar uma coisa que não tem nada a ver comigo, tá? Então tem que fazer. Não existe outro modo. Mas eu não vou ficar fazendo isso, coisa chata. Então não tem como mudar, né? De novo, tem que fazer imediatamente após, porque senão você não vai fazer. Então, tem que colocar colocar isso como algo sério mesmo, né? Se eu quero me transformar, então eu vou lá e vou fazer. Ótimo. Depois que você fez isso, você vai ter um mapa da sua produtividade. É muito legal. Você vai olhar para aquilo e, de novo, você vai encontrar padrões, né? Você vai encontrar as interrupções, você vai falar, meu Deus do céu, brincadeira que eu tenho interrupções de WhatsApp de, né, 10 vezes no dia, 20 vezes no dia. Não, é isso mesmo que acontece, tá? E aí, segunda etapa, encontrar os padrões e os roubadores de tempo, tá bom? Então, o que a gente encontrou? Que o Paulo era pouco produtivo pela manhã. Ele não era muito produtivo pela manhã. Tá? Ele realmente, todas as atividades que eram da manhã, ele saía da atividade com um 2 ou 1 no produtivo, né? Então a gente entendeu, bom, então peraí, então de manhã você não é produtivo, tá? Não, tinha uma questão dele, do biológico dele, tinha uma questão do ambiente não permitir, tudo acontecia de manhã, então tinha as duas coisas, tá? A equipe demandava muito dele, isso também acontecia, tá, gente? E as mensagens no WhatsApp roubavam muito o seu tempo. Então, isso foram as coisas que a gente entendeu olhando a planilha dele de mapeamento de foco, tá? E aí nós fomos para a ação. Qual foi a ação? Colocar as atividades mais importantes à tarde, que era o horário mais produtivo. Então, não adianta, por exemplo, ele tentava fazer o projeto dele de manhã, esquece. Ele era interrompido, a equipe vinha, ele não conseguia fazer foco, então tira, vamos colocar à tarde. Porque ele achava que tinha que ser de manhã, porque à tarde ele ia ficar mais lento, ia almoçar. Não, à tarde era mais produtivo para ele. Então, ele começou a colocar à tarde, tá? Por quê? Você tem que encontrar o seu horário nobre, que é o seu horário onde você é mais focado. Cada um tem. Tem gente que é tarde, tem gente que é de manhã, tem gente que é à noite, né? Então, isso é importante. Trabalhar a autonomia na equipe, eu vou falar como ele fez isso, tá? E determinar horário para responder as mensagens no WhatsApp. E esse foi o mais desafiador para ele, porque ele não conseguia se desligar do celular. Então, primeiro ele determinou o horário, não deu certo, né? Aí a gente foi colocando assim, então você vai olhar o celular, então, já que você não está conseguindo determinar o horário, porque você determinou, mas você não está conseguindo cumprir, então você vai olhar o celular 2 vezes na manhã, aí depois você vai responder as mensagens no horário que você determinou, depois você vai olhar mais 2, e a gente foi tentando fracionar isso para que realmente ele conseguisse cumprir o horário para responder as mensagens do WhatsApp. E ele conseguiu no final, tá? No final, ele conseguiu realmente determinar o horário. Então, esse horário aqui, eu vou
responder só mensagem no WhatsApp. E aí ele me respondia as mensagens. E eram mensagens de trabalho. Óbvio que ele avisou as pessoas e tudo mais, tá? Mas isso fez uma total diferença na rotina dele. Ele se tornou um cara muito mais produtivo por conta disso. Mas não foi tão assim, de repente eu consegui, tá? Isso foi devagarzinho. Talvez esse seja para vocês um maior desafio também, que hoje é o desafio de todo mundo. E aí, ele melhorou o uso da matriz de gerenciamento de atividades. Eu dei essa matriz na aula passada. O Paulo já conhecia essa matriz, eu vou falar dela de novo rapidinho. Só ele usava essa matriz com a equipe, mas a equipe não. Tudo para eles era o faça agora, né? Então, o que que eu falei? O que que ele fez? Ele foi lá e retreinou a equipe. E ele começou a fazer perguntas para a equipe, que ele também não fazia. Então, se a pessoa vinha com um problema, ele pensava assim: já pensou na solução? Já fez tal coisa, já fez isso? Não. Antes a pessoa vinha com um problema, ele via lá e parava para resolver. E ele passou a não só ensinar a equipe a fazer isso melhor, porque ele também não fazia isso bem, que era a matriz, tá? Mas também a fazer as perguntas certas para a equipe, para elas terem mais autonomia. Como é que é a matriz de uso de gerenciamento de atividades? Que é muito importante. Isso daqui, gente, faz total diferença na rotina do trabalho, tá? Nossa, isso daqui você gasta 5 minutos para fazer, mas o tempo que você economiza é muito grande, tá? Se a atividade é importante e urgente, faça agora. Agora, não tem o que fazer, tá? É importante e urgente. Por exemplo, responder a um cliente que está mandando mensagem no Reclame Aqui. É importante e é urgente, tem que fazer agora, tá? Um exemplo aqui que eu dei. Se a atividade é importante e não urgente, agende. Então, vamos supor, no caso do Paulo, ele tinha um projeto para entregar que era super importante, só que não era urgente, porque o prazo era dali 2 semanas, mas ele precisava agendar essa atividade, porque senão ela ia virar urgente. Tudo que não é importante e não é agendado, vira urgente. E isso acontece, né, assim, nossa, o que eu mais pego é isso. E não importante, urgente, delegue. A atividade não é importante, mas ela é urgente, ela tem que ser feita, né? Responder um e-mail de uma pessoa, né, que é importante, mandar os dados para uma outra área, mas você tem que, na verdade, assim, é urgente, né? Não é tão importante, às vezes não é tão importante para você, né? Por exemplo, isso acontece muito em empresa. Às vezes você precisa mandar dados para outra área. Não é importante para você, mas para outra empresa mas é urgente, porque se você não mandar, vai dar um problema. Delegue a atividade, delegue, tá? Tem gente que tem problema com delegação, tem gente que não delega, faz tudo. Era o caso do Paulo. Ele fazia tudo, ele não descentralizava. Ele achava que descentralizava, mas não descentralizava. Se é não importante e não urgente, elimine. Tem um monte de coisa que a gente faz que não é importante, não é urgente, e a gente continua fazendo, sei lá, eu para Deus, para quem? Sabe aquelas coisas que você preenche todo dia, ninguém vê, ninguém pede, ninguém coisa, mas você continua lá fazendo? Então é isso, tá? Ele ensinou a equipe a usar isso daqui melhor e foi fazendo as perguntas e dando autonomia, tá? E isso acabou fazendo com que ele economizasse um tempo muito grande. Ele foi ensinando a equipe, tá? Alguma dúvida com relação a... gente, tô falando demais, né? Já tô terminando, tá, gente? Bom, vamos pro outro, e aí a gente já abre, eu vou, né, já finalizar aqui o hábito. Bom, o que ele colocou aqui, tá, gente? É óbvio que eu trabalhei vários outros hábitos com ele, não foi só esse, mas a atividade física, ele estava hipertenso e acima do peso. E era uma pessoa que era nova, né? Então, o risco de ter infarto, essas coisas era muito grande. Então, não fazia sentido uma pessoa tão nova estar hipertensa. Então, ele tinha que colocar atividade física na rotina dele, era uma coisa que ele já tinha tentado há milhões de anos, milhões de vezes, não tinha conseguido. Parava, começava, parava, e aí, bom, então vamos trair. Foi uma queixa assim, que ele falou: é isso que eu quero. Primeira coisa, é isso, eu preciso disso, é minha saúde e tal. Tá, beleza. Então, a primeira etapa foi encontrar uma atividade física prazerosa. Por quê? Porque lembra que o hábito ele tem 3 pilares importantes: motivação, capacidade e estímulo. Se eu detesto caminhar, eu não posso ouvir falar na palavra caminhada, por que é que eu vou insistir em caminhar? Eu não vou fazer, não adianta, tá? Então, primeiro é encontrar uma atividade física prazerosa. Precisa ser prazeroso. Senão, não dá.
Ah, mas eu não gosto de fazer nada. Alguma coisa você gosta. Você vai encontrar. Seja dançar, seja caminhar, seja jogar tênis, seja, não sei, mas alguma coisa você precisa encontrar que vai te fazer. E aí ele pesquisou mesmo, foi a fundo, pesquisou o que que ele gostaria de fazer, etc e tal, tá? E aí, capacidade. A capacidade, gente, assim, todo mundo tem capacidade de fazer atividade física? Tem. O que que acontece com as pessoas? As pessoas, elas querem começar na academia 5 vezes na semana. E aí é óbvio que elas não vão conseguir, porque ela tá saindo do sedentarismo para 5 vezes na semana. Então, assim, não. É reduzir a quantidade de dias e começar com quantidades pequenas de dias e de esforço físico mesmo, né? Eu vou na academia, vou caminhar 20 minutos na esteira, pronto, tá bom. Depois eu vou aumentando isso, tá? Então a capacidade requer isso. Então, é a mesma coisa que a gente faz analogia. Não adianta você querer correr uma maratona se você não corre nem 5 quilômetros. Então, quando a gente fala de capacidade, a gente está falando disso, tá bom? E estímulo. O ambiente precisa ser favorável, tá? Porque se o ambiente não for favorável, você não vai fazer. E aí, quais foram, então, as coisas que a gente foi entendendo, tá? Qual é o melhor horário para ele? Então, não adiantava colocar de manhã, não adiantava, ele não ia fazer atividade física de manhã, não, ele até gostaria, porque ele achava que o dia ficava mais produtivo, não, mas não adiantava, ele estava insistindo numa coisa que não era o horário dele, e aí ele passou para a noite, a coisa mudou, só essa simples mudança já melhorou, tá? Que era o horário que ele tinha mais ânimo, mais disposição, que ele estava, né, um dia desestressava do trabalho, tal. Capacidade, então, começar 2 vezes na semana, ele foi fazer squash. Nossa, mano, né? Coisa doida, né? Porque, assim, ele já tinha tentado tênis, não tinha gostado, mas o tal do squash ele gostou. Que é aquele que joga na parede. Mas ele começou pouquinho, começou 1 vez na semana, até porque aquilo dá uma dor desgraçada no corpo. E aí, se ele começasse muito, ele ia desistir, né? Falar, meu, eu tô todo dolorido. Então, ele começou 1 vez por semana, foi aumentando tal, tá? E estímulo. Qual que era o estímulo? Colocar a mala no carro. Não vai para casa, porque a tentação de a gente sentar no sofá e comer e ficar por lá é muito grande. Então, colocava a mala já no carro, já ia direto. Convidou um amigo para fazer, porque ele viu que um amigo também animava, um amigo acabou animando e eles começaram a ir juntos, tá? E colocava uma recompensa no final. Então, geralmente, eles saíam lá do squash, iam tomar um café rápido ali, né? Bate-papo ali rápido, tal. Isso era uma baita recompensa para ele, desestressava e tudo mais. Então, isso é estímulo, isso é modular o seu ambiente. A pessoa quer ir, só que aí ela não, né? Eu comentei isso um pouco, ela quer beber água, mas não bota água na frente dela. Não vai beber água, não vai ficar levantando para beber água. Bota água na sua frente se você quer beber água. Então, é isso que a gente fez com relação ao hábito, tá? E aí deu certo, e ele. Foi isso. Gente, obrigada. Mas antes do obrigada e de falar da coisa, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Ficou dúvidas, perguntas, espero que tenha ajudado. Eu vou deixar com vocês esse material. Vocês veem como é a aplicação prática, como é possível. Demanda um trabalho, né, da pessoa que está sendo mentorada, no caso, o Paulo, que estava sendo mentorado, todo o mérito é dele, porque é óbvio que ele tinha eu como mentora, e é óbvio que eu ia indicando e orientando, e a gente ia fazendo juntos, mas óbvio que se ele não tivesse feito, botado a mão na massa e quisesse realmente mudar a vida dele, ele não teria feito. Se tornou um cara, depois de 16 semanas, muito mais produtivo, emagreceu pra caramba, né? Não toma mais remédio para hipertensão, não tô mentindo, isso é verdade, tá? É uma pessoa totalmente diferente, tem uma rotina muito mais organizada, né? Enfim, é tudo flores e maravilhas, caras, que não, os problemas da vida continuam, mas esse problema que ele tinha, com certeza, né, ele melhorou e melhorou muito. E teve também os problemas na casa dele que também melhoraram bastante, enfim, que eu não vou falar tudo aqui. Então, assim, precisa realmente de mão na massa, mas com mão na massa, com as técnicas corretas, você consegue fazer a transformação que você quer. E você aprende a fazer isso, né? Você não precisa ficar dependendo sempre de, nossa, eu já sei como é que eu vou, na próxima vez eu vou fazer, né? Poxa, eu tô perdendo o foco de novo aqui, oh, peraí, deixa eu ver, deixa eu entender meus pensamentos, o que que tá acontecendo? Olha, minha rotina tá virando improdutiva de novo, peraí, deixa eu me mapear de novo, né? Então você também aprende com o processo, tá? Perguntas? Ninguém tem nenhuma pergunta? Pergunta, uma consideração, alguma coisa.
Ótima, tá? Preciso também melhorar e muito. Atividade física, legal, Elisângela. Atividade física, o hobby é muito importante ter. Eu criei isso na minha rotina, legal. Muito bom, é mesmo, sim. Atividade física faz toda a diferença na vida da gente, tá? Realmente, assim, a atividade física traz mais ânimo, traz disposição física, mental, né? É uma maneira também de você manter sua saúde mental, então realmente é muito importante, tá? Bom, gente, eu falei do sorteio, tá? O sorteio só tem uma regra. O que que é o sorteio? Eu vou sortear uma mentoria comigo de um mês, de um encontro a cada por semana, de 1 hora. Meu encontro geralmente vai de 1 hora e meia, tá? Mas a única regra que eu coloquei para sortear é que vocês abram, quem abrir o microfone, ou escrever no chat, mas eu preferia que abrir o microfone e falasse o que que aprendeu com essa aula, o que tá levando de aprendizado e o que vai aplicar na sua rotina, tá? Pode ser uma coisa rápida, breve, não precisa ficar, né? Mas e aí eu vou anotando os nomes das pessoas que falarem, vou colocar no aplicativo aqui que eu tenho de sorteio e já sai o sorteado aqui e depois amanhã eu mando mensagem para a gente combinar os próximos passos. Vocês topam? A Fabiana falou que está em reunião, não consegue abrir o microfone. Então, pô, vale no chat, então, tá bom, Fabiana? Mas vou mandar aqui, beleza. Mas, se vocês. O resto, se puder abrir o microfone, eu agradeço, gente. Só é rapidinho, assim, qual foi os insights que vocês tiveram, o que vocês aprenderam, o que vocês vão aplicar, né? Gostariam de aplicar, enfim. Oi, Vivi, tá Oiê, escutando? tudo bem? Saudades de Tudo você. Agora você é bem? minha amiga, gente. Amiga do Obrigada. Oi, Van. esporte, só que eu nunca mais fui, né, Vivi? Hã? Amiga do esporte, mas nunca mais eu participei. Tô É... precisando parar de procrastinar. Isso, agora vai. Olha, o que eu mais gostei da sua apresentação foi a questão, como eu falei, né? Achei que eu sou o Paulo. Eu sou exatamente isso, coisas muito grandes me dá preguiça. Eu sei que dá muita realização no final, mas dá muita preguiça no processo. E isso de dividir, né? De dividir, eu achei interessante. Assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando, acho que eu vou segmentar Legal, para ver se funciona melhor. Foi o que eu mais achei interessante. muito bom. Faz aí, depois você me conta, você vai ver que funciona. Tá. Segmenta que funciona bastante. E põe a recompensa e também não esquece do prazo de conclusão, para você também não ficar procrastinando as etapas. É, exato. Tá bom? Show, Van, obrigada. Esse de separar as etapas é muito difícil. É, Você não consegue, você sempre só consegue visualizar, por exemplo, eu tenho que criar um site, né? Eu sou web designer aí tenho que criar um site. Aí você fica procrastinando. Então, assim, se eu fizer, sei lá, uma página por dia ou rodapé, tipo, por dia, ou sei lá. Que nem agora eu tô fazendo aqueles livros sensoriais, né? E nossa, como eu procrastinei para fazer isso. E aí, assim, cada página tem uma atividade, e aí você se perde, assim. O que que você faz primeiro, né? Então, é o cenário, deixar todos os cenários prontos, deixar todos os personagens, ou não, vai uma página por vez. O que que é melhor? Então, a gente tem essa dificuldade de visualizar o que que é o caminho melhor, né? tá Como certo. fazer isso? Eu sinto muita dificuldade de E aí é definir, teste, né? De Cíntia. fazer, criar as etapas. Nossa, como é É. difícil. E E aí aí é teste. eu acabo entrando na procrastinação. E aí é teste, tá? E aí, uma dica que eu dou: comece pelo que você tem mais habilidade e é mais fácil para você. Ah, o que que é mais fácil para mim? O que que eu tenho mais habilidades? Putz, eu vou fazer o Tá. design. Então, deixa eu fazer o design primeiro. Deixa eu começar por aqui, porque você começou a atividade. E aí, outra coisa também, tá? Às vezes, por exemplo, a pessoa acha que ela vai perder o fio da meada. O Paulo achava isso. Se eu me dividir É, em etapas, eu vou perder o fio da meada. Não perde.
testa, não perde. Por quê? Porque, na verdade, o seu cérebro, ele registrou aquilo, entendeu? Então, ou uma coisa também que funcionou, quando o projeto era muito grande, a primeira atividade dele, que também para ele não perder o fio da meada, que ele se sentiu mais seguro, foi fazer o escopo do projeto, né? Então, aí ele sabia, ele não tinha como perder a fio da meada, porque o escopo estava todo pronto. Essa foi uma primeira etapa, tá? E aí depois ele ia atividade a Uhum. atividade, né? Mas assim, testa e começa pelo que você tem mais habilidade, que é mais fácil de fazer. Se você começar pelo mais difícil, você vai procrastinar, que você vai falar, puta, tá muito difícil, aqui não vai, tô empacada. Então começa por aquilo que é mais fácil para você, Tá, legal. tá? Depois você me fala se Bacana, deu certo. obrigada. Quer falar alguma coisa, mais alguma outra coisa? Acho que Não? é isso. Acho que como eu tenho TDAH, né? Então, assim, eu tô numa. Como eu fui diagnosticada com TDAH, então, assim, eu tô sendo muito, assim, sabe, pesquisando meio que, meu Deus, como é que eu vou solucionar? Porque realmente, atividade física, que nem eu falei, atividade física, o hobby, então eu tô meio que sendo meio que autodidata, assim, aprendendo comigo mesma, né? E aí, Entendi. assim, por exemplo, quando eu vai, que nem no hobby, você para assistir filme. Só, minha cabeça não para, senão, tipo, você tá pensando em milhões de coisas, aí chega um ponto que você sente sono e você dorme, Sim, e aí sim. você fala, caramba! E aí, É, qual que é o processo que você tem que fazer, é. né? Então, quer dizer que a tua rotina tá toda bagunçada, né? E Uhum. você não conseguiu parar para assistir filme tranquilo, ou aquilo não tá te chamando tanta atenção, Sim, né? sim. Então, É. você... É isso. E aí, aquilo que eu falei, né? Você realmente foge mesmo daquilo que não é gostoso, que não é bom, que você não tem, né, perfeccionista. Você precisa mapear o pensamento. Usa a planilha que vai te ajudar. Sabe, essa Tá. planilha que eu vou deixar no material, você só vai descobrir a resposta quando você começar a mapear isso daí. Eu não vou saber te dar a Ah, resposta. legal, Mas você vai, legal. quando você começar a mapear, você vai entender o porquê que você para e vai assistir filme, tá? Não, É, essa tabela que você fez, essa tabela que você fez com ele, é maravilhoso isso. é bem, é só assim que você descobre, senão aí você vai ficar no achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? Mas quando você É, olhar para ela, você vai você nunca conseguir. sabe o que é. É, legal. Bom, deixa eu ver aqui. Quem que mandou aqui? A Fabiana mandou. A Fabiana, ela colocou: eu percebi que apesar de saber o que tenho que fazer, é importante ter alguém junto para compartilhar e nos ajudar a voltar para o processo. E as mudanças acredito que ajudam a manter o compromisso com a gente, pois nos abandonamos e sabotamos o tempo todo. É verdade, a gente precisa ter um compromisso de mudança, não tem jeito. Se a gente quer mudar, a gente precisa se entregar no processo e ter essa consciência. Legal, obrigada aí pelo seu relato, Fabiana. Deixa eu colocar aqui, Vanessa, Cíntia, Fabiana. Tô só anotando os nomes aqui, gente, senão eu pro sorteio, tá? Quem mais? Elisângela agora. Bom, eu gostei muito da parte de mapear, você se mapear, né? Para te conhecer, para se conhecer melhor e saber realmente, né? Eu sou péssima para se expressar. Não, Né? fica tranquila, imagina. Não tem certo e errado aqui, não. E aí achei interessante, né? Eu vou fazer esse mapeamento para me conhecer, porque eu vivo procrastinando, faço uma programação, mas eu não consigo seguir a programação, né? E vivo atrapalhada, não sei por onde começar. Legal. E aí, show, Elisângela, mas é isso mesmo. Precisa entender, né? Quando você entender o que acontece, aí que você começa a fazer a mudança, né? Então, usa a planilha que vai ajudar bastante. Vai ajudar. Você vai conseguir entender o seu padrão. Cada um tem um padrão, né? Então, aí você vai conseguir entender o seu. Muito obrigada, Lisângela. Obrigada aí por compartilhar com a gente. A Sil colocou aqui, deixa eu colocar. Eu aprendi que mudar hábitos leva tempo, importante começar. É verdade, Sil, leva tempo mesmo, tem que começar e aí usar a tríade lá, né? Motivação, capacidade e estímulo, tá? Que mais? Faltou alguém mais falar?
Quem tá aqui? Fabiana, a Vanessa falou, a Sil falou, Caroline não falou. Quer falar, Caroline? Para você participar do sorteio? E a Elis tá aqui também? Ah, a Elisângela já falou. Tá, desculpa. É, a Caroline só, mas a Caroline não falou. Então, nós temos, olha só, aumentou bastante a chance de vocês, hein? Vanessa, Cíntia, Fabiana, Elisângela e Sil. A Sil, qual que é o nome? Só para eu colocar aqui, para não ficar Sil. Pode ficar Sil mesmo. É Silmara? Eu não sei, tô chutando aqui. Oi, boa noite, Vivi. Meu nome é Silvana. Ah, Silvana. Então tá, Silvana. Então, gente, olha, um aplicativo aqui, eu vou colocar os nomes, tá? De vocês aqui. Caroline não quer falar mesmo, Caroline, para participar do sorteio? Não. Pode ser que a Caroline, se quiser escrever também, às vezes está numa reunião, alguma coisa, né? Não pode falar, mas pode escrever. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Olha, o aplicativo chama Sorteios, né? Olha aqui, ó, para vocês verem sorteios. Aí eu vou colocar os nomes aqui. Nomes. Peraí, que tá uma propaganda aqui, essas propagandas, né? Pronto. Vamos lá, escreva um nome. Então, vou colocar aqui Vanessa. Cíntia. Fabiana. Elisângela. Silvana. Olha, gente, já coloquei aqui a minha lista. Ó, todos os nomezinhos de vocês, vocês não vão ver, né? Peraí, deixa eu parar de... Pronto, que eu acho que agora vai ficar eu aqui, ó. Todos os nomezinhos de vocês. Aí é muito legal, você vai aqui no sortear, ó. Os nomes de vocês, vai no sortear, pra você ver se vê. Vamos ver quem? Cíntia! Você, Cíntia, olha que coisa Que boa, viu? Olha só, olha, ó, Cíntia, tá vendo o nomezinho dela aí? Legal. Gente, que legal, você, olha, então, eu te mando, deixa eu, parabéns, Cíntia. Ô, Cíntia, você Obrigada. tem o seu telefone, você tá lá no grupo? Tô. Tá no grupo, né? Uhum. Tá, então me manda um oi, pode ser amanhã, não precisa ser hoje não, aí eu te respondo e a gente combina os próximos passos, tá bom? Gente, muito Ok. obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou abrindo um grupo, tá? De mentoria. Eu tenho alguns, né? Grupos em andamento já, mas eu tenho um que tem umas 5 pessoas interessadas. E eu fecho com 12. Com 12 eu já fecho um grupo. Então, quem tiver interesse, me manda uma mensagem também no privado, que a gente conversa direitinho sobre o grupo. Ou quem tiver interesse na mentoria individual, também pode ser mentoria individual, tá bom? Eu tenho grupo e individual, tá? Vai ser um prazer atendê-los se vocês quiserem. Um beijo grande, boa noite a todos. Boa noite. O valor da mentoria em grupo eu já vou até passar aqui então para vocês, tá? O valor da mentoria em grupo é R$100 o encontro. A gente tem 4 encontros no mês, tá? R$400. E a individual é 200 o encontro, tá? Mas aí me manda lá uma mensagem que a gente, se o problema for isso, a gente dá um descontinho, tá bom? O importante é vocês conseguirem aí saírem produtivos, mas com qualidade de vida. Legal, vamos. Me manda uma mensagem. Gente, quem tiver interesse lá no grupo, na mentoria em grupo, me manda uma mensagem fazendo o favor, que aí eu já passo para vocês os valores certinho, direitinho, e aí fechando as 12 pessoas a gente inicia, tá? 12 eu já inicio o grupo já. Tudo bem? Manda para mim. Gente, muito obrigado. Eu vou mandar para vocês o material. Só não digo que eu vou mandar hoje, mas até amanhã eu mando, tá bom? Beijo a todos.